Eu quero que você comece a falar com o Senhor nessa noite. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia pela presença dEle. Abra o seu coração para Ele. Espírito Santo, nós amamos a sua presença. Nós desejamos a sua presença. Não existe ninguém maior que o Senhor aqui nesse lugar. Nós nos submetemos ao teu toque, ao teu senhorio, à tua unção, à tua vontade. Para que nessa noite, Senhor, ministre aos nossos corações. Para que o Senhor nos impulsione a viver aquilo que o Senhor tem desenhado para as nossas vidas. Espírito Santo, nos alinha com a tua vontade. Nos alinha com o teu querer. Libera sobre nós a consciência da ousadia que já está dentro de nós. Espírito Santo, aumenta a sede, aumenta a fome. Aumenta, Senhor, a disponibilidade para nós fazermos e cumprirmos o nosso chamado. Que pessoas sejam tocadas através das nossas vidas. Que nós venhamos ser, Senhor, resposta do Senhor na vida de pessoas e em lugares. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo Efésios capítulo de número 4. Versículo de número 11. Efésios 4:4. Na quarta-feira eu falei um pouco sobre esse versículo. Eu percebi que nesses dias que nós fizemos de primícias, o Senhor estava trazendo isso, despertamento para o que se referia a ministério, a gente exercer o nosso chamado, nosso ministério, aquilo que Ele nos confiou, e eu quero ministrar em cima disso. Efésios capítulo de número 4, por enquanto. Efésios 4:4. Amém? Diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um no segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também desceu antes nas partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Talvez a sua versão esteja doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, e pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Versículo 16.
do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? Eu quero focar no versículo 12, eu vou reler para vocês, 12 e 13. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Efésios capítulo 4, ele fala acerca dos dons ministeriais que Cristo entregou para a igreja. 1 Coríntios, a gente vai ver que a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons espirituais, Jesus distribui os ministérios e o próprio Deus é quem opera tudo em todos. Então, tanto o Espírito Santo como o próprio Deus, como o próprio Jesus, cada um deles tem uma função e estabelece cada um seu propósito dentro do corpo de Cristo. Aqui nós lemos que então o Senhor Jesus ele estabelece dons ministeriais. Apóstolo, profeta, evangelista, mestres e pastores. São ofícios que geram aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. Amém? E você percebe que no versículo 12 ele diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então cada dom ministerial que o Senhor ele libera, nós não podemos tratar como títulos, porque não são títulos. São ofícios, são autoridades, são posições de serviço. A palavra ministério significa serviço. Então ela executa uma ação. Na quarta-feira nós falamos que se você vê um lugar que tem ministério profético, significa que o serviço daquele lugar é atuar dentro da dimensão profética. Amém? Se ministério é serviço, o nosso papel como ministros de Deus, você é um ministro de Deus, você é uma ministra de Deus, o nosso papel é servir, executar um serviço. Toda vez que eu me alinho a esse serviço, identifico o meu chamado, o meu ofício, e começo a operar dentro dele, eu começo a trazer o aperfeiçoamento para o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Ele nos chamou antes da fundação dos tempos. Então todos nós temos um chamado. Todos nós temos um ofício estabelecido por Deus. Todo mundo que nasceu de novo, esse ofício já está revelado. A questão é que com o tempo, conforme nós vamos nos relacionando com Ele, a consciência espiritual vem sobre nós e nós começamos a quê? A identificar o chamado de Deus para as nossas vidas. Por isso que o único que pode trazer a revelação da sua identidade é somente Ele. Jesus chega para os discípulos e fala: ei, quem estão dizendo que eu sou? Ah, você é o A, você é o B, você é o C. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai. Então, quando nós nos relacionamos com Ele, a nossa identidade ela é revelada. E a nossa identidade ela está ligada ao nosso chamado e ao nosso propósito. Se eu não identifico quem eu sou, eu não consigo encontrar ou discernir o meu chamado e o meu propósito. Então perceba que há uma importância em nós identificarmos o nosso lugar no corpo de Cristo. Talvez você diga: eu sou filho. Não, todos nós somos. Mas existe uma função no corpo de Cristo que ninguém pode executar por mim, a não ser eu. Existe um encargo que Deus ele colocou sobre as nossas vidas que ninguém pode executar no lugar de Gilmar, porque ele foi desenhado por Deus para executar aquele serviço. Então, todos nós carregamos uma unção de serviço sobre as nossas vidas. E nós precisamos confiar nessa unção. Tá? Eu vou começar hoje sobre isso, e aí nas quartas a gente vai falando sobre isso. Olha só, versículo então de número 12. A função dos dons ministeriais estabelecidos por Cristo. Perceba que a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. O que são dons?
são ferramentas presentes, são equipamentos. Então, querendo o aperfeiçoamento dos santos, toda vez que eu me alinho ao meu propósito, ao meu chamado, eu gero aperfeiçoamento para os santos. Quem são os santos? Eu e você, que fomos santificados por Ele. Então, o meu chamado, ele vai trazer o quê? O aperfeiçoamento para o seu chamado. Quando eu estou vivendo, de fato, o meu chamado, o meu propósito, eu trago aperfeiçoamento para os santos. Para o quê? Olha só. Para a obra do ministério. Então perceba que se eu não vivo aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não vou conseguir aperfeiçoar você e automaticamente te impulsionar para que você execute a obra do seu chamado, que é viver o seu serviço, o seu ministério para aquilo que Deus te chamou. E ele continua dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. Então toda vez que eu ignoro aquilo que Deus me chamou para fazer e para ser no corpo, eu estou acabando com um aperfeiçoamento para a obra do ministério e eu não estou gerando edificação para o corpo de Cristo. Então a minha parte como ministro da nova aliança, se eu não executo, alguém não está sendo edificado. Talvez você olhe para o seu chamado e você diga, é algo tão pequenininho, é algo que ninguém vai dar valor, mas alguém vai ser edificado por ele. O corpo, ele depende que você se movimente. Uma vez eu estava orando e o Senhor disse que aquilo que nós carregamos é a resposta de Deus na vida de pessoas. A partir desse momento eu entendi que tudo que eu fizer está respondendo alguém. Toda vez que eu me movimento naquilo que Deus me chamou, alguém está sendo respondido. Por mais que eu não veja aonde as respostas estão chegando. Talvez um louvor que você cante está respondendo alguém. E você não tem noção disso. Mas gera um aperfeiçoamento. Então tudo que você faz dentro do seu chamado, dentro do seu ofício, ele traz um aperfeiçoamento e ele vai impulsionar que outras pessoas venham executar a obra do ministério. E gera então uma edificação. O que é edificação? É construção. É algo que vai permanecer. São alicerces. Então imagine que toda vez que você cumpre aquilo que Deus ele gerou para você viver, você está gerando edificação. Está sendo estruturado. Então o corpo está recebendo o quê? Estrutura. Fundamento. Porque você está vivendo o seu chamado. Você está cumprindo isso. Mas toda vez que eu fujo do meu chamado por causa de uma consciência errada, onde a gente diz, eu não posso, eu não consigo, eu nunca fiz, eu estou o quê? Trazendo, ao invés de edificação, falta para o corpo. Sabe, uma vez Deus chamou Jeremias capítulo 1, e a Bíblia diz que Deus ele começa a chamar Jeremias e Jeremias fala para Deus, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei me expressar, eu sou apenas uma criança. Então, diante disso, Jeremias começou a querer apresentar para o Senhor, tentar convencer a Deus que ele não podia, que ele não era capaz e assim por diante. E aí a Bíblia diz que o quê? Deus olha para Jeremias e diz, Jeremias, não diga que você não sabe falar. Não diga que você é uma criança. Não diga isso. Não queira tentar passar para mim algo que você não consegue fazer, porque eu te estabeleci como profeta sobre a nação. E ele continua dizendo, eu vou pôr na sua boca e você vai liberar. Sabe, se Deus te chamou, ele liberou uma unção para que você venha a ser treinado por essa unção. A Bíblia diz que a unção que há em nós nos ensina todas as coisas. Então aquilo que você precisa
está na unção que Ele colocou dentro de você. A questão é que a gente muitas das vezes ignoramos a unção que está dentro de nós, que vai nos trazer capacitação, discernimento, habilitação, e nós rejeitamos ela. Só que a maior unção que você precisa honrar e desejar na sua vida é aquele que confiou dentro de você. Porque é ela quem vai te conduzir. A Bíblia diz, nada é por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós entendemos que o chamado é algo sobrenatural, por mais que ele atue no natural, e que ele precisa da unção para se movimentar, nós não devemos e não deveríamos fazer nada sem que a unção nos conduzisse para isso. Essa mesma unção que vai testificar aquilo que Ele colocou dentro de nós. Essa mesma unção que vai nos treinar. Essa mesma unção que vai nos conduzir a um processo de amadurecimento, para que eu possa gerar aperfeiçoamento no corpo de Cristo. Amém? Eu quero ler com você aqui também, se você puder acompanhar, versículo de número 13. Então você entendeu que o seu chamado ele gera aperfeiçoamento para os santos, quando você está executando ele. Ele aperfeiçoa para a obra do ministério. Ele traz edificação para o corpo de Cristo. Então se você não está movimentando, o corpo está se tornando inválido aonde você deveria executar o seu propósito. E ele diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Então, se eu executo o meu chamado, eu estou conduzindo em unidade a fé, ao conhecimento, à consciência do Filho de Deus, a revelação de Cristo. Então, quando nós cumprimos o nosso chamado, nós revelamos a Cristo. Nós revelamos a atuação do próprio Jesus através de nós. Amém? Até que todos venham chegar à estrutura completa de Cristo. Versículo de número 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, o executar do seu ministério gera maturidade no corpo de Cristo. Então, a sua função como ministro de Deus, da nova aliança, e você não precisa de um óleo derramado para você executar o seu chamado, porque ele já nasce dentro de você, é natural. Tudo que é forçado não vem de Deus. Eu vejo pessoas que dizem, o ministério gera peso, o ministério é pesado, o ministério isso. Um dia eu falei para Deus, eu não quero não, traz peso. Aí ele falou para mim assim, se você sai do seu chamado e faz o que eu não te chamei para fazer, vai gerar peso. Mas se você anda dentro do seu chamado, a unção vai te guiar. E o único peso que você vai sentir é o peso da minha presença, porque você está sendo conduzido pela glória. Então você percebe que existem muitas pessoas que estão largando, tirando a mão do arado, porque elas estão desalinhadas do propósito, elas não estão dentro do propósito delas e elas não conseguem cumprir. Uma das coisas que mais desvia a gente do nosso propósito é assim, nossa, o chamado dele é top, hein? Eu queria ser usado assim, eu queria fazer assim, eu queria isso, eu queria aquilo. Ou seja, você começa a desejar dos outros, não que você não possa admirar, nem honrar, nem buscar receber, mas você precisa entender que o seu chamado é ímpar, é seu. Aquilo que está na vida de outra pessoa, ela precisa completar ao seu. Você não pode largar e simplesmente, não, Deus, eu não quero mais isso, a partir de agora eu quero executar outro propósito, outro chamado. Não adianta. Você só funciona em um lugar no corpo. Se você foi criado para ser mão, você só vai ser mão. Não adianta você querer ser orelha, não vai funcionar. Entende? É igual o desenho do Frankenstein. Coloca a mão na orelha, os olhos na perna, não funciona, não dá certo. Vira monstro. Jesus não veio estabelecer monstro, ele veio estabelecer o corpo.
Então precisamos estar alinhados. Amém? Versículo de número 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se eu executo o meu chamado, eu gero crescimento. Você lembra de Ezequiel no Vale de Ossos Secos? Estava tudo espalhado. E aí Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, profetiza. Cada osso no seu devido lugar. Ezequiel profetiza. Então cada osso vai para o seu devido lugar e forma o corpo. Ele diz: agora comanda para que venha nascer pele, ossos, nervos, músculo. Começa a reconstrução. E aí o que acontece? Começa a reconstrução. Agora já imaginou se Ezequiel desse um comando e os ossos nascessem tudo torto, um de cada lado? Como que ia ser bizarro? Algo faltando, pé na cabeça, cabeça no pé. Não, ele deu um comando. Cada osso no seu devido lugar. E aí formou o corpo. Só que Ezequiel percebeu que estava faltando algo. E aí o próprio Deus fala: ei, manda, comanda, libera uma palavra. Sopra dos 4 cantos. Ruach. O fôlego de vida. O mesmo fôlego que a Bíblia diz em Jó, que é ele que nos põe de pé. Ao sopro do Todo-Poderoso me criou, me formou. Então quando ele dá o comando e o sopro vem sobre a narina daqueles corpos, eles se levantam como um grande exército. Sabe o que significa? Deus ele dá comando para que a gente venha nos estruturar. Mas quem vai nos guiar é a unção do Espírito Santo. Mas ela só vai nos movimentar quando nós estivermos alinhados com o nosso propósito. A unção que você carrega, é a que vai fazer com que você caminhe. Eu entendi em Atos 2 que a Bíblia vai dizer que todos receberam. Veio um vento impetuoso e liberou sobre eles línguas repartidas como de fogo. Sobre cada um deles. Então cada um de nós temos uma unção única dentro de nós. Por mais que nós venhamos impartir sobre outras pessoas, compartilhar, mas existe algo dentro de você na unção que só pertence a você, que é o que vai fazer que o seu ministério venha fluir. Amém? A unção não é um arrepio, a unção não é o calor que você sente, a unção não é os anjos que você vê, a unção ela é uma capacitação de Deus, ela é uma habilitação, ela é o revestimento para o poder de Deus. Então, através da unção, nós alcançamos o poder para executar o nosso ministério. Então, aquilo que Deus colocou dentro de você, você precisa movimentar. Caso contrário, o corpo não vai funcionar. Sempre estará em falta. Se você sente falta de uma vitamina no corpo, alguma área do seu corpo ali vai estar danificada. Logo, logo vai causar problema. Então, no corpo de Cristo, nós precisamos estar em movimento. Porque o corpo conta com a gente. Amém? Não tem como a gente fugir disso. A partir do momento que você nasceu de novo, você faz parte do corpo, você tem o seu propósito. Você precisa movimentar. Não tem como fugir. Deus ele libera ferramentas sobre as nossas mãos. Todo equipamento que a gente precisa para cumprir o nosso chamado, Ele já nos deu. Os dons espirituais. A Bíblia vai dizer que Paulo alerta Timóteo por 2 vezes. Primeiro ele diz: Timóteo, desperta ou se atenta ao dom que você recebeu através de palavra profética dos anciões, dos presbíteros da igreja e imposição de mãos. Ou seja, primeira coisa que Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, está vendo o que você recebeu? Não ignore a palavra profética. Não ignore os dons. Dê atenção a ele. Eles precisam estar em movimento. Aí lá em 2 Timóteo, Paulo alerta de novo: Timóteo, desperta o dom que há em ti, que recebesse através da imposição das minhas mãos. Foi Deus que fez o dom dormir? Não, não foi. Foi o próprio Timóteo.
E é o papel de despertar isso é de quem? É de Deus? Não, é nosso. Deus ele já nos confiou. Quem precisa se movimentar somos nós. Se Ezequiel não tivesse liberado a palavra, ele teria o comando, mas nada iria acontecer. Então depende da gente se movimentar para que o cumprimento do nosso propósito aconteça. Caso contrário, nós estaríamos falhando como membros do corpo de Cristo. Amém? Quando a gente fala de propósito, a gente vê muito algo, nossa, a unção vai vir sobre você, e você vai ministrar, e uau, pessoas serão tocadas. Só que a gente precisa entender que nós temos uma responsabilidade. E que se pessoas não estão sendo tocadas, não é culpa de Deus, é nossa. Que muitas das vezes não estamos cumprindo o nosso propósito como deveria. Então que você tenha essa consciência, comece a se movimentar dentro do seu propósito. Entenda, Deus, qual que é o meu propósito? Todo chamado ele tem sinais. É só você começar a observar os sinais, conhecer e discernir quais são os sinais de cada chamado, o que eles carregam, o que queima dentro de você. E você vai começar a perceber. Amém? Efésios capítulo 1 diz assim, versículo de número 16 ao 19. Efésios 1, 16 ao 19. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Ora ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do vosso chamamento, que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e entronizando-o à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de toda potestade, autoridade, poder e domínio, de todo nome que possa se pronunciar, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Amém? João 17 diz que Jesus ele ora pelos discípulos, e não somente por eles, mas ele diz, olha, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio a vós. Então, primeiro que Jesus envia é o quê? Os discípulos. Da mesma forma. Então, se você parar para observar Jesus, ele curava os enfermos, expulsava os demônios, libertava os cativos, ressuscitava os mortos, anunciava o reino de Deus, ele pregava, ele ensinava, ele se movimentava e conduzia pessoas para o reino através do seu chamado. Amém? E aí Jesus diz, da mesma forma que Deus me enviou, eu envio vocês. Então já está sobre nós. Vão, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, limpe os leprosos e anuncie que é chegado o reino dos céus. A maioria das pessoas faz o quê? Risca os mortos, ressuscitar os mortos, que é muito difícil, né? E fica só com os restos. Não, é tudo. Se Deus ele colocou isso sobre nós, é porque ele sabe que nós, através da sua unção, iremos conseguir cumprir esse propósito. Amém? Nós citamos aqui então os 5 dons ministeriais. E tem mais o ministério de socorros. O ministério de socorros é aquilo que dá suporte para que os 5 dons ministeriais venham fluir. Então o ministério de socorros são o quê? Aquele que atua na contribuição, aquele que auxilia recebendo as pessoas, aqueles que fazem parte da tesouraria, aqueles que vão fazer visitas. Isso faz parte do ministério de socorros. Mas hoje eu quero falar para você só um pedacinho dos 5 dons ministeriais, a função de cada um deles.
O profeta ele tem a função, o ofício de instigar a igreja a estar atenta ao mover do Espírito Santo. Então o profeta é o que vai te impulsionar para que você venha ter a consciência do sobrenatural, para que você entenda como o Espírito Santo se movimenta, como você discerne o Espírito Santo. Por isso que você vai ver a maioria dos profetas, eles têm o quê? Visões, tem sonhos, tem revelações, eles se movem no mundo espiritual. Então, o profeta é uma coisa, o dom profético é outra coisa, o ministério profético é outra coisa. Amém? O mestre, ele tem o papel de alertar a igreja a respeito do critério e da importância da compreensão da palavra de Deus expressa nas Escrituras. Ou seja, o mestre é o que vai trazer para você os fundamentos da palavra. É ele que vai esmiuçar, pegar ali detalhadamente para você e trazer a revelação. Ele olha na palavra e vê uma vírgula ali, ele fala, por que essa vírgula está aqui? Tem alguma coisa. Está apontando para algo. Então ele consegue o quê? Captar aquilo que muitos não conseguem. Ele consegue trazer uma revelação acerca daquilo. Então a função do mestre é o quê? Cuidar das doutrinas para que a gente venha se fundamentar nelas. Amém? O papel do evangelista, esse é muito fácil, né? Não precisa nem. É lembrar do quê? Que existe um povo lá fora que precisa ser alcançado e entrar no reino que nós vivemos. Então o evangelista, ele vai lá e ele capta pessoas através das mensagens, dos sinais, expulsão de demônios. Ou seja, a sua mensagem é carregada de sinais. Você vai ver isso com Filipe. A Bíblia diz que Filipe está pregando e as pessoas paravam, porque tudo aquilo que Filipe falava acontecia. Ele falava que Jesus curava e pessoas eram curadas. Ou seja, os sinais precisavam se manifestar para que eles crescem. Então os sinais são o quê? Para quem não é cristão, um meio para que eles creiam. E para a gente, um meio que aponta para um lugar, mas também que precisa ser uma realidade. É igual cura. Para quem não é cristão, uma demonstração do amor de Deus. Para mim e para você que somos cristãos, é uma realidade que nós precisamos viver. Amém? O papel do pastor é apacentar, cuidar, dar o suporte. Amém? É ele que está ali junto, é ele que aconselha, é ele que abraça, é ele que traz para perto. Esse é o papel do pastor. O papel do apóstolo, ele inspira e abre espaço para que novas conquistas venham a acontecer. Ou seja, ele impulsiona você, ele treina você, ele capacita você para que o reino venha o quê? Expandir. Para que haja fundamentos, alicerces. Então, ele é igual o cara que foi pisar na lua. Ele é um enviado, então ele chega para o quê? Marcar território. Depois que ele marca território, ele começa o quê? Treinar pessoas, capacitar pessoas, trazer fundamentos para dentro de você, para que você possa o quê? Crescer na maturidade, para que você se torne maduro. E aí o que acontece? Entra o papel do profeta, que vai levar você a enxergar o mundo espiritual, que vai compreender, trazer a compreensão, melhor dizendo, de como Deus se movimenta, de como ouvir a voz de Deus, acerca dos dons espirituais, acerca das ferramentas. Amém? Então quando a gente começa a ler na Bíblia, apóstolos, profetas, não, é porque alguns foram enviados primeiro. Depois que Jesus ele manda os apóstolos e os profetas, a Bíblia vai dizer que ele manda os evangelistas. Então os evangelistas iam o quê? Alcançando pessoas, trazendo pessoas. Só que existia algo, alguém precisava cuidar daqueles que estavam vindo. Aí entra a função do pastor. O pastor só existe porque o evangelista existe. O evangelista só existe porque o profeta e o apóstolo existem. E o profeta só existe porque o apóstolo existe. E aí por último vem o quê? O mestre. O mestre só atua trazendo fundamento porque o ofício do pastor está em funcionamento. Porque enquanto o pastor apacenta, o mestre ele traz fundamento. Para que haja o quê? Amadurecimento, aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e que traga estrutura. Você compreende como os 5 dons ministeriais
mais o ministério de socorros precisam atuar? Jesus só pregava nos lugares porque tinha alguém dando suporte a ele. A Bíblia diz que as mulheres o quê? Mantinham Jesus financeiramente. A atuação do ministério de socorros. Existia alguém que sempre ia à frente, abrindo caminhos. A atuação do ministério de socorros. Então precisa ter a atuação dos ministérios para que o corpo venha se desenvolver. Amém? Imagine que o apóstolo ele é o osso do corpo. Ele gera o quê? Estrutura. O profeta ele é o quê? Ele é os olhos. Ele vê na dimensão espiritual. Amém? O evangelista ele é o quê? Ele é a boca, porque ele libera uma mensagem. O pastor ele é as mãos que vai trazer o quê? O acolhimento. E o mestre? O mestre ele é o coração, porque é lá no mais profundo que ele vai adentrar. É lá que ele vai liberar sobre você a mensagem que traz fundamentos e estrutura, e englobar tudo aquilo que os outros ministérios têm operado. Amém? Então execute o seu chamado, viva o seu ministério. A Bíblia diz o quê? Que ele vos dará o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Então a mesma unção que está liberada sobre Cristo, que foi liberada sobre Cristo, está liberada sobre as nossas vidas. O mesmo Espírito habita dentro de nós. E se nós nos movimentarmos, o reino vai crescer. Amém? Então você precisa identificar o seu chamado, aquilo que ele te chamou para fazer e manifestar, quem você é no corpo e começar a executar. Bem? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, em nome de Jesus.